Podcast Três Irmãos na área. Quem fala com vocês mais uma vez, Rodrigo Chorró. Do meu lado, meu brother, meu irmão Roberto Andrade Filho, o Borracha. Na mesa operando, nosso diretor Pedro Henrique. Fala aí, Robertinho, boa noite. Boa noite. Fala aí, meus irmãos. Beleza? Fala aí, meu irmão, como é que você tá? Com a voz meio machucada, isso é o carnaval, o que aconteceu? Tomando uma cachaça esse final de semana aí, já emendei segunda, terça e comecei na sexta, meio-dia, aqui tomando uma cachaça aqui, não parei agora mesmo. Eu tava numa festa antes de vir pra cá. Trocação de pena danada. A idade chegou, meu filho. É um dia de festa pra dor de cama. Não tem jeito, não. Pensando na idade chegando, a gente trouxe um convidado aqui, incrível aqui, né? Vamos falar disso aí hoje, falar de saúde, né? Sim. Só que saúde mental também, né? Claro, e eu vou te falar, hein? Ele passou um dado aqui pra gente, da doença que é a segunda que mais mata no país, é a segunda doença que mais mata. E eu acho que a primeira, se não me engano, é também decorrência de problemas mentais. Então, acho que, poxa, pô, tem que ficar atento com o que tá acontecendo na cabeça da galera aí, viu? Pelo visto, você deu uma acelerada nas pesquisas hoje de novo aí. Hoje você vai se surpreender não, aí. Se a hora que eu falar do problema da perna aqui, você não vai acreditar, não. A gente tá com o doutor Diogo hoje. Obrigado, doutor. Obrigado, gente. Bom demais estar aqui. Agradeço o convite. Sensacional. É o primeiro neuro nosso aqui com a gente. Muito bom. Privilégio, uma honra estar aqui com vocês. E você falou, é neuro, e você tem uma outra formação que é neurofisiologista. Isso. Eu sou neurologista clínico, né? Certo. E depois da neurologia clínica, hoje você pode fazer algumas subespecialidades. Então eu fiz uma subespecialidade da neuro que chama neurofisiologia clínica. E a gente faz basicamente os exames complementares para fazer diagnóstico de algumas doenças neurológicas. São alguns exames, na verdade, complementares que a gente faz na prática clínica. Caramba, então assim, antigamente não tinha essa opção. O cara era um neuro, ele estava especializado vamos pensar, em entender o que tinha de problema na parte do cérebro da pessoa. Essa era a base. A formação foi mudando muito, assim. Historicamente, as pessoas até confundiam, por exemplo, neuro com psiquiatria, né? Sim. Então, muitas pessoas, assim, há muitos anos, fizeram residência de neuro e psiquiatria meio que juntas, assim. Mas, assim, a neuro foi crescendo muitíssimo, assim, nos últimos anos. Então, hoje há uma tendência em se aumentar o número de anos que o residente tem que fazer para ser um neurologista. Hoje são 3 anos no Brasil. Alguns países já são 5. Então, o Brasil caminha para 4 anos. Mas e depois de neurologia clínica, o profissional pode se especializar e, enfim. Mas você acha que precisa aumentar esse tempo de formação? Eu acho que sim. Tem muito conteúdo que precisa ser visto e não está sendo. Eu acho que o neurologista antes era um médico muito de consultório, assim. Uhum. Então, basicamente, a gente lembra de neurologista no consultório, com atendimento, hora marcada, enfim. Isso mudou muito. Então, muitos hospitais hoje já têm um neurologista de plantão, 24 horas, presencial, para poder tratar as urgências neurológicas. Por exemplo, um acidente vascular cerebral, um AVC. Então, tem muito hospital de ponta hoje que já quer esse profissional ali dentro do hospital. Então, assim, a demanda mudou muito na especialidade. Então, é claro que isso vai exigir mais tempo para a pessoa estar pronta, né, para o mercado de trabalho. Pô, faz a diferença um profissional desse de imediato, assim, para atender um caso de AVC, por exemplo? Cara, faz muito, assim. É mesmo? Muita. Eu posso tirar vários efeitos negativos que eu ia ter no meu corpo ali. Sequelas. Exato. Você pode deixar de ser um eterno, assim, sequelado, né? Vamos dizer assim, para todo mundo entender. E continuar sendo uma pessoa, né, funcional, normal. Uhum. A gente fala que tempo é cérebro, né? Teve uma pesquisa muito bacana que foi feita há alguns anos em Ribeirão Preto. Os alunos saíram na rua, assim, perguntando para as pessoas, contavam uma história, um caso clínico. Um paciente, tantos anos, estava almoçando, parou de falar e não mexe mais o lado direito do corpo. O que você faz? E o que está acontecendo? E essa pesquisa queria saber se as pessoas sabiam reconhecer o sintoma de um AVC, né? Porque se eu te falar o seguinte, olha, se você tiver uma dor no peito agora, do lado esquerdo, o que é isso? Infarto. É um infarto.
Ah, e se essa dor irradiar pro braço esquerdo? Cara, você vai sair correndo pro hospital porque você sabe que isso pode ser um infarto. AVC não. Então, assim, as pessoas tinham uma tendência a falar do derrame cerebral como se fosse algo que pudesse passar ou se resolver sozinho, e as pessoas ficavam em casa. Mas hoje existe um tratamento, né? Que é uma medicação que a gente pode fazer injetável, ou um catéter, né, que pode ser introduzido para retirar ou dissolver o coágulo que causa o AVC. Isso pode ser feito nas primeiras 4 horas e 30 minutos, essa medicação, por exemplo. Depois que você começa a ter o sintoma. Que, no caso, é uma dor de cabeça forte. A dor, na verdade, nem sempre tem dor. Assim. O principal é você perder alguma função neurológica. Então, por exemplo, eu não estou conseguindo falar, o meu braço está fraco, ou adormeceu algum lado do corpo, ou eu não consigo enxergar do lado esquerdo ou direito, enfim. A boca desviou, a boca entortou de repente. Então, tudo que a gente fala um déficit, né? Uma função que parou de funcionar, né? Não está legal. Isso pode ser um sinal de AVC. Pode ter dor de cabeça. Mas a gente fala que, assim, tudo que mudou de repente, assim, parou de falar, enxergar, movimentar, isso pode ser um AVC e você tem que ir imediatamente para o hospital, porque tempo é cérebro. Então, quanto mais rápido você chega, mais a medicação faz efeito e a gente tem possibilidade de te tratar para cumprir o objetivo, que é você sair dali com o mínimo de sequela possível. Caramba, 4 horas é um tempo razoável, assim, né? Vamos imaginar dentro de uma cidade. Eu acho que é pouco tempo, cara. Não, é pouco tempo. Mas eu te falo assim, se a pessoa tem 4 horas de esperança, cara, é tempo para você conseguir um socorro. Sim. É o que ele falou, se o médico tá pronto ali naquele instante, em 4 horas, provavelmente você vai conseguir chegar em um hospital, em um atendimento. É porque o pessoal não tem informação também, né? O problema é não ter informação. Exato. Então, assim, se isso acontecer, para quem você liga? Né? Para onde você vai? Porque são 4 horas e 30 minutos, mas assim, para estar tudo pronto para o remédio começar, né? Mas até lá, então, né, o paciente ligou para o corpo de bombeiro, para o SAMU, enfim, para o resgate. Aí ele tem que chegar no hospital, ele tem que fazer um mínimo de exames ali, fazer uma tomografia e tem que estar tudo pronto para isso começar. Então, tem que ser rápido, assim. Exige um treinamento de toda uma equipe, inclusive de quem faz o atendimento na casa do paciente, tipo SAMU, enfim, a equipe do pré-hospitalar. E o médico que está ali no posto de saúde, né? Então, em qualquer cidade, né, ela tem que construir uma rede. Né? Por exemplo, em Araguari, alguns pacientes são encaminhados para o Hospital de Clínicas da UFO. Sim. Só que para isso acontecer, o primeiro médico ali tem que saber disso e encaminhar de maneira correta. Rápido, com urgência. Exato. Ele não pode ali pedir um exame de sangue para checar daqui 1h30 para só depois pensar, poxa, isso pode ser um AVC. Eu acho que o problema é que o pessoal nem vai, assim, sabe? Tipo, o senhor paralisou um lado ali. Beleza, amanhã vamos atrás de um médico. Isso acontece. Isso acontece muito. Vai passar. Eu conheço médicos, eu conheço gente, se acontecer com isso com ele vai falar, não, isso vai passar. A maioria, né? Semana que vem melhora, eu vou gastar dinheiro com o médico agora, não. Vai ligar na farmácia e falar assim, eu tô com um braço meio dormente aqui, você tem um gelol aí, ó. Já fala até pro farmacêutico o que ele quer. Pois é. Isso é sério, cara. Existe uma estatística que fala que 1 em cada 4 de nós, a gente vai ter um AVC em algum momento da vida. Caramba, 1 em cada 4. Quer dizer que um de nós aqui já vai ter. Isso. Pô, o AVC é quando rompe um vaso no cérebro. São 2, né? Um é o hemorrágico quando rompe um vaso. Sim. Né? E aí irrigam uma parte do cérebro ali. E aquele sangue transborda. Né? O cérebro é uma cavidade fechada, né? Então é osso, então não tem para onde correr, né? Então qualquer volume que ocupa aquele espaço dá muito sintoma. Então o AVC hemorrágico é um dos tipos, mas o mais comum é o isquêmico. É quando um coágulo ele se desprende, ele pode se desprender do coração ou de uma artéria aqui cervical, da carótida, enfim, e ele vai obstruir uma artéria. Então aquela artéria não passa mais sangue. Então o seu cérebro deixa de receber sangue e aí imediatamente ele não funciona mais. É o isquêmico, quando oclui a chegada de sangue. Esse é o mais comum, né? É o mais comum. Eu ia te perguntar o que era isquemia, porque assim, eu sempre vi todo mundo tratar como se fosse o AVC, fosse todo o problema fosse ele. Mas a mãe de uma grande amiga minha, ela sempre falou, não, ela
deu uma isquemia e foi problema, foi letal, foi muito rápido. Exatamente. O AVC isquêmico é o mais comum, faltou sangue, o paciente tem sintoma e você tem esse tempo para tentar fazer com que aquela célula, né, aquele neurônio não morra definitivamente. E aí você tem, por exemplo, tem pacientes que nascem com uma predisposição para uma doença que interfere a coagulação e ele pode desenvolver um AVC jovem, por exemplo. Uma criança que nasce com uma má formação e ela pode ter um AVC hemorrágico porque essa má formação rompeu. Né? O aneurisma cerebral é um tipo de AVC hemorrágico, né? Que é um vaso doente, ele se rompe mais fácil. Sim. E aí o paciente tem uma dor muito intensa com algum sintoma neurológico, né? Ah, esse foi o do meu sogro, então. Que eu lembro que o meu sogro sentiu muita dor. Exato. Mas nada, tipo, ele não perdeu o movimento de braço, não entortou o rosto, nada. Mas era uma dor insana, assim. E aí, tipo, 3 dias depois, que ficou no hospital ainda, sentindo dor de cabeça, levou ele pro outro hospital. Aí fez lá os exames, tava o coágulo ali, tava vazando um pouquinho, irrigando ali. Esse tipo de AVC é gravíssimo, né? Mortalidade muito alta. Altíssima, né? Foi muita sorte que deu. Cara. Você falou pode ser de criança. Tem diferença entre a criança e o adulto? Eu falo o grau de letalidade, assim, a criança ou o adulto. Por exemplo, se for numa criança, o índice é maior de... Tipo, o infarto no jovem porque mata ali, isso, né? O infarto no jovem, eles falam que é mais fulminante do que no idoso. Sim. Tudo vai depender, quando a gente fala do AVC, tudo depende da causa. Então essa é a primeira pergunta, assim, o que causou esse AVC? E como o cérebro, ele tem muita representatividade, assim, então tudo depende do tamanho, né, da extensão. Então você pode ter um AVC muito pequeno, então a gravidade vai ser menor e o sintoma vai ser menor. Ou você pode ter um AVC, a gente fala hemisférico, então comprometeu quase o hemisfério todo cerebral, né, a metade do cérebro. Isso é sempre muito grave. Mas aí não dá para usar só a idade como fator, assim, para falar quem é mais grave. Tudo depende do tamanho do AVC, assim, basicamente. Né? Pô, tem uma parte do cérebro que a gente não usa pra nada? Não. A gente usa tudo. Tudo? Tudo. Não tem uma Até eu. parte dispensável, assim.